Bem, meu plano de estudo eu faço mais ou menos o seguinte. Eu não trabalho com dias na semana, tipo segunda-feira estudo língua portuguesa e raciocínio lógico, na terça direito constitucional e ética. Não trabalho dessa maneira. O que é que eu faço? Eu pego todas as matérias que caem no edital passado, que caíram no edital passado, né? Raciocínio lógico, regime jurídico, informática, administrativo, português, constitucional, ética, direito previdenciário. O que eu faço? Eu demando horas específicas de estudo para cada disciplina. No caso, eu distribuo 3 horas para direito previdenciário porque é a matéria de maior peso e 3 horas para língua portuguesa porque é a que eu tenho maior dificuldade, né? Já as outras, como direito administrativo, informática, eu já tenho um pouquinho mais de facilidade, direito constitucional, ética, e eu coloco menos horas de estudo, principalmente ética, porque é um assunto bem tranquilo, é muito curto, então fico só revisando. Direito constitucional também já terminei, eu tô só revisando. Pronto, o que acontece? O ciclo eu acho melhor de estudar pelo seguinte motivo. Quando você bota por dias na semana, se na segunda você estuda língua portuguesa e ética e você por algum motivo não conseguiu estudar na segunda-feira, você só vai estudar na terça, você vai pular. Na terça-feira você vai estudar já outras disciplinas. O que acontece? Você pulando, você vai ficar 7 dias sem pegar na disciplina e revisar é primordial. Você está sempre em contato com as disciplinas, está sempre fazendo exercício e vendo a matéria é muito importante. Então, quando você pula um dia, você tem um prejuízo muito grande. Então, isso acaba te prejudicando muito nos estudos. Então, eu não gosto de fazer isso, gosto de fazer ciclo. Então, tipo, se em um dia eu tenho 4 horas para estudar, eu pego 2 horas de direito previdenciário, estudo, pego uma horinha de ética e pego uma horinha de direito constitucional, totalizando 4 horas. Quando for no dia seguinte, eu pego uma hora restante de direito previdenciário e aí eu vou seguindo a ordem, que é língua portuguesa, direito administrativo, entendeu? Então, tipo, se fosse por dia na semana, se o dia da segunda eu não conseguisse, eu ia pular. Nesse caso do ciclo, não. Eu tô estudando se eu não pude estudar na segunda, eu vou pra terça-feira. O ciclo continua. Tipo, se eu não pude estudar hoje, que era direito previdenciário, amanhã eu não vou pra ética, eu vou pra direito previdenciário, porque eu ainda não estudei as 3 horas que eu demandei na matéria. Então, eu acho o ciclo mais efetivo, certo? No caso aqui eu coloco algumas observações, como terminar de anotar as questões do gabarito, a videoaula que eu estou, no caso é a 2.0, pasta 2.0, módulo de regência, o pacotão SES, estou na aula 9, e aí eu vou anotando aqui algumas coisinhas, né? Eu vou passar FCC comentado e tal, eu vou anotando aqui algumas coisinhas pertinentes, né? Também o que me auxilia muito é a questão da planilha. O que é que eu faço? Essa daqui é a planilha mais completa, eu chamo ela de planilha de resultados. É aqui quando eu resolvo as questões, eu coloco as dúvidas que eu tenho, se for uma duvidazinha pontual eu coloco aqui, o material que eu estou usando, eu coloco a questão que eu estou com dúvida. Aqui nas questões erradas eu sempre tento, coloco uma questão aqui e quando eu estou sem tempo e depois quando eu volto eu vou rever a questão e ver o que foi que eu errei. E aí eu já vou tentando sanar logo os erros. Então isso daqui eu tento deixar sempre em branco, né, para não ficar muito acumulado. Na verdade, essa planilha eu sempre deixo sempre tento ela deixar o mais enxuta possível, justamente para não acumular conteúdo. Né? Aqui eu tenho a parte de acrescentar para estudo, que aí tem algumas questões que tem umas informações bastante pertinentes de Word, e aí essas questões aqui no material de 166 questões da VUNESP, né? Aí eu coloco a questão que eu tenho que acrescentar e eu coloco o módulo, no caso é o Word, e tem essas questões para eu acrescentar de informação. Aí aqui eu coloco alguma observaçãozinha, no caso, erro ortográfico eles indicam com vermelho e tal, algumas observações da matéria que eu tenho que anotar posteriormente. Aqui eu coloco as observações, tipo, ler a apostila da Casa do Concurseiro, que eu ainda não li, né? Ou então aqui é um link de atalhos do Windows 8, que aí vez ou outra eu vou lá dar uma pesquisadazinha, anotar alguma coisa pertinente. Aqui, saber de cor as faixas das operações presentes no pacote Microsoft Office. Aqui são algumas observações que eu coloco, o que é que tem no layout de página. Isso daqui eu sempre tento deixar mais enxuto possível, né? Justamente para não ficar muita coisa.
Aqui em previdenciário, assim, eu faço uma subpasta para cada matéria, né? Aqui tem algumas observações que eu coloco, né? As questões que eu errei, o que eu tenho que acrescentar para estudo, as dúvidas que eu tenho em determinada questão, né? Às vezes eu coloco alguma observação aqui, ó. No caso, eu coloco que eu fiz 50 questões, e aí eu tenho 84% de rendimento, 86% de rendimento em cada bloco, né? E aí eu coloco algumas observações importantes, né? Que tem direito a... Tem todas as matérias, tem regime jurídico, constitucional. Aí aqui, a observação da matéria, eu estudar um pouco do poder regulamentar, que eu não sei muito bem, né? E aí tem aqui um bloco de questões que eu errei, e aí eu tenho que anotar, né? E eu vou fazendo basicamente isso, né? Eu deixo uma pasta para cada um, aqui do regime jurídico único, né? Aqui eu coloco as dúvidas discursivas, que no caso são questões CESP, alguma coisa assim. Aí eu errei o gabarito, né? Minha questão não ficou igual ao do gabarito, minha resposta. E eu coloco aqui, com o passar do tempo eu vou tirando as dúvidas, perguntando a alguém, né? Aqui todas são questões que eu errei, ó. E aí eu deixo aqui anotado e depois eu vou dando Ctrl C, Ctrl V, vou jogando pra galera ver, pra me ajudar a responder, né? Tá aqui de regime jurídico, aqui é de direito administrativo, e aí eu vou guardando as dúvidas que eu tenho e a partir daí eu vou jogando pra galera para o pessoal tentar me ajudar, algum professor, alguma coisa assim. Nessa daqui que eu chamo planilha dos espartanos, eu coloco os textos de lei que eles mais cobram, tipo do decreto, do artigo 9º, os parágrafos 8 e 9 e o inciso 8º do parágrafo 9º. Eu coloco quem foi que cobrou. O simulado do Isolada e o CESP do ano de 2003 cobrou, 2008 cobrou, né? Cada um cobrando uma, duas, três vezes aqui. Cobrou esse assunto aqui, o artigo 9º, esses incisos e alíneas, cobrou 5 vezes. E aí eu vou fazendo mais ou menos uma média do que normalmente as bancas cobram. Isso ajuda muito no estudo a focar teu estudo, se tu não sabe, tá meio perdido. E aí eu vou colocando geralmente o que as bancas cobram, né? Eu vou vendo o histórico da banca, como ela se comporta sobre o assunto. Aqui a gente tem 8.112, né? E aí tem lei 8.112, quem foi que cobrou, né? Aqui tem FCC, tem CESP, quantas vezes ele cobrou, né? Forma de provimento, ó, tem 9 vezes, uma tabela que eu fiz, cobraram 12 vezes, e fiz 12 questões que cobraram esse conteúdo, né? E aqui tem a Portuga 2.1, que aqui são algumas dúvidas ou alguns detalhes da matéria que eu coloco aqui, que depois eu passo para o caderno. Bem, basicamente é isso, né? Esse mais ou menos funciona o meu plano de estudo. No caso, eu resolvo 60 questões por dia, né? E aí, normalmente na semana eu estudo e final de semana eu uso mesmo só para revisar, né? Então esse é o meu plano de estudo.